Fala galera, tudo bem? Para você que está tendo a primeira vez aqui, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. Gente, hoje eu tenho uma peça maravilhosa para ensinar para vocês. É um cropped, ombro a ombro, lindo, 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 lindo. Eu fiz ele com charminho, tá? É um fio que a galera achava que era um fio para bebê, uma coisa mais infantil. Gente, eu utilizei ele para fazer moda adulta. Eu sempre comento, eu sempre falo isso com a galera. Eu acho que, assim, matéria-prima foi feita para ser usada. É uma dica para vocês que às vezes se limitam a achar que um fio de bebê é só para bebê ou que um fio para adulto não dá para usar para bebê. Gente, as matérias-primas estão aí, as composições estão no rótulo. Brinque com a criatividade, deixe sua mente fluir, tá? Então, esse cropped ele é muito fácil de fazer. Na parte de baixo, eu fiz com um crochê peruano, utilizando uma das réguas do meu kit de réguas para crochê peruano, que foi em parceria com a Mundial Réguas, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link na descrição. E rapidinho vocês conseguem lá ver mais informações de valores, formas de compra, vocês compram diretamente com eles, tá bom? Então assim, muito fácil de fazer, rápido, você faz um desse um dia. É muito rápido de fazer, maravilhoso. O caimento dele ficou muito maneiro, tanto que vocês veem na foto aí, eu fiz uma coisa bem garota na laje, uma coisa assim, um cropped usando mais com biquíni. Eu adorei essas fotos, eu comentei nos outros vídeos que eu estava louco para fazer essas fotos nesse estilo. Então assim, muito fácil de fazer, rápido, rentável, tá? Para você que é artesão, que é artesã, que quer lucrar, é uma ótima oportunidade. Você pode utilizar o fio que você quiser, caso não tenha o charminho na sua cidade, tá? Então assim, muito fácil de fazer. E eu quero convidar você, se não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Lembrando também que mais outras fotos, dicas de tamanho, algumas dicas extras eu sempre deixo lá no meu blog, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem, tá certo? Então assim, me segue também no Instagram, se você não me segue lá, vai lá que a gente conversa mais por lá, eu sempre mantenho vocês atualizados, tá bom? Então é isso, fique aí agora com a videoaula. Então, pessoal, para a gente iniciar essa peça, eu vou dar algumas explicações aqui iniciais e vou até reforçar algumas coisas que muitas das vezes não fica tão entendido, tá? Em primeiro lugar, eu utilizei o fio charminho aqui em fio duplo, porém, porque eu quis. É ponto, é simples assim, tá? Porque eu estou te ensinando uma modelagem. Muitas pessoas perguntam assim, por que você utilizou o fio charminho? Eu vi, gostei e fiz, é super simples. Eu falo isso que é muito sério. Por quê? Eu estou utilizando a modelagem. Isso te dá a liberdade de utilizar o fio que você quiser. Qualquer tipo de matéria-prima você pode utilizar para fazer essa peça. Logicamente, você utilizando um fio mais fino, tá? Você vai ter uma peça com caimento mais fluido, tá? E com um fio mais grosso, você vai ter uma peça com caimento mais encorpado, com caimento mais não vai ter um caimento fluido com os fios mais leves, tá? Para ser utilizado. Aqui a gente vai precisar de pouquíssimas medidas. A gente vai precisar do busto, certo? Medida justa. Ah, mas eu quero acrescentar por conta eu não gosto de roupa apertada. Faça medida justa. A nossa tensão de ponta ela é irregular e ela faz com que a peça ceda e ganhe a folga de vestibilidade, tá? Não tem essa de acrescentar mais 2, mais 1, mais 5. Não faça isso. O nosso crochê cede e você vai perceber isso, tá? Então aqui a gente vai precisar da medida do busto. Aqui a gente vai escolher a altura que quer da peça, tá? Isso a gente vai fazendo e vai medindo conforme aí o desejado. Aqui eu fiz 3, você pode ficar a critério aí para fazer 4, 5, 6, blusa, vestido longo, vestido curto, fica à vontade. É uma modelagem base para que você consiga criar em cima dela. Vou precisar também da medida do braço, tá? Você vai tirar na medida mais larga do braço. Lá no meu blog tem direitinho como é que... Tem na postagem dessa videoaula, tem lá mostrando para vocês como que eu faço a medida do braço, tá bom? Que é na altura maior do bíceps, tá bom? Sem dar acréscimo nenhum, porque o acréscimo vai vir aqui, ó, quando a gente der o espaço da cava, tá bom? É só isso que a gente precisa, porque essa medida aqui eu vou passar para vocês, que é uma padronização que a gente faz. Portanto, a gente faz a peça começando daqui para cá, na parte de crochê peruano, e depois a gente faz daqui para cima, tá? Lembrando que no meu kit de réguas tem 4 réguas, eu estou utilizando aqui a mais fina, como eu mostrei para vocês aí. Só que assim, pode utilizar réguas mais largas? Pode, mas o efeito vai ser completamente diferente e você não vai ter esse efeito da peça, tá bom? A outra opção que você pode utilizar é a agulha de tricô 20 mm. Fora isso, se você for utilizar outro tipo de material, não vai ter
esse efeito, tá? A questão de largura, enfim, de N fatores. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição para vocês comprarem o kit, tá bom? Então vamos lá, começando, já com as medidas em mãos, vamos começar nossa peça. Vou dar aqui uma dica pessoal para vocês, eu vou utilizar aqui esse charminho rosa para a gente poder fazer. Eu não gosto de utilizar dois novelos ao mesmo tempo, e como ele tem esse cone de papelão, às vezes ele atrapalha a gente. Então o que eu faço? Eu amasso ele aqui no meio, tá vendo? Amasso mesmo, sem pena nem dó. E amasso ele de novo, ou seja, eu viro aqui, ó, viro ele um pouquinho aqui e amasso ele mais um pouco. Que aí eu venho e consigo tirar o cone de papelão e facilmente, ó, consigo fazer só pegando a ponta de dentro. Aqui tá a ponta de fora. Só vim aqui procurar que a gente acha. Aqui, ó, já achei. Então, tranquilo. Você consegue tirar a ponta de dentro e a de fora, utilizando o mesmo novelo, mesmo sendo de papelão. Entendeu? Então, só isso, que aí a gente consegue utilizar os dois fios aqui, ó, tirando um de dentro e um de fora. Tá bom? Bom, eu tenho um costume de explicar para vocês que a gente faz a correntinha múltipla de X e fecha como a gente vai trabalhar circular. Porém, temos um problema. Muitas das vezes o nosso ponto, ele cede ou ele acaba encolhendo. Ou seja, às vezes você faz a correntinha na medida, vai colocar a primeira carreira, me conta aí se não é assim mesmo. Se você chegou até esse vídeo, você bota aqui embaixo se não é assim mesmo. E quando você vai fazer a primeira carreira, aquela peça ou encolhe da medida que você quis fazer, ou ela cresce demais, porque a correntinha meio que cedeu, não é? Então, eu não conto corrente. Eu faço uma corrente e deixo ela aberta. Tranquilo. Por quê? Eu vou vir agora e vou fazer aqui, ó, uma carreira de pontos baixos, que vai servir como base para fazer a peça. Porém, é assim, você faz uma corrente bem maior que a medida, tá? Porque caso encolha, não fique faltando. E quando você vai fazendo assim, você só precisa ter em mente que são múltiplo de 8. Ou seja, você faz a corrente até dar a medida e depois você conta os pontos baixos de 8 em 8. Entendeu? Então é só isso, ele precisa fechar de 8 em 8. Tá? Mas Henrique, a peça é circular, como é que você quer que a gente faça ela aberta? Faz ela aberta. Por quê? Quando a gente chegar aqui no final, a gente prende com um ponto baixíssimo e essa correntinha, quando a gente for fazer a parte de cima, a gente prende e arremata. E o que sobrar, você corta. Tá bom? Só você cortar aqui a correntinha do que sobrou e arrematar. Entendeu? Você aqui mesmo é um nozinho, porque correntinhas são nozinhos. É só você vir aqui e puxar arrematando. Entendeu? Só isso. Então você segue fazendo a carreira de ponto baixo e quando chegar na medida você conta de 8 em 8. Tá bom? Então, pessoal, já finalizei aqui a carreira. Já fiz o arrematezinho aqui. E agora eu venho aqui no primeiro ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo aqui, finalizando a carreira. Lembrando a vocês que agora, essa base aqui, que é tanto para baixo quanto para cima, a gente vai utilizar agora a minha régua para crochê peruano, tá bom? Essa aqui é a mais estreita de todas que a gente vai utilizar, tá? E é simples, sobe uma correntinha, alongo e jogo a laçada para dentro. E assim você segue fazendo, ó, puxando a laçada, fazendo uma corrente, colocando para dentro. Próximo ponto, insere a agulha, traz a laçada, faz uma corrente e põe para dentro da régua. Só isso, tá bom? Traz a laçada, faz uma corrente, alonga e põe para dentro da régua. Só isso é o que vai ser necessário, tá? Gostaria de reforçar uma coisa, que logicamente a carreira não dá para você finalizar com a régua toda, tá? Não é questão de caber ou não, é questão de que a régua é reta e a peça é circular. Então não tem problema de você tirar, porque ela não solta, tá bom? Para você continuar puxando as laçadas sem ter problema. Tá certo? Só te dou uma dica, se você for puxar as laçadas todas, tirar e guardar as laçadas soltas, é ruim que com o tempo fica meio embolando e depois fica feio o efeito, tá bom? Se você for tirar para fazer na hora, beleza. Se não, deixa na régua ou então coloca um alfinete de marcação, tá bom? Então vou seguir aqui puxando as laçadas e volto. Então, pessoal, puxei aqui todas as laçadas, tá? Da carreira toda. E agora é bem fácil, a gente vai pegar de um por um, certo? Laçada por laçada. E vamos fazer aqui, ó, uma corrente para iniciar e um ponto baixo aqui dentro da laçada, certo? Pega a próxima laçada, coloca um ponto baixo. Pega a próxima laçada, tá vendo? Sempre de um por um. Lembrando que, logicamente, se temos dois fios, vão
pegar 2 laçadas, mas é um ponto só. Tá vendo aqui embaixo? É um ponto, que em cima acaba tendo 2 laçadas, que estamos usando 2 fios. Mas caso você esteja usando um fio, você vai continuar pegando ponto por ponto. Só isso agora. Vai pegando uma laçada por vez e colocando um ponto baixo. Tá bom? Então eu sigo aqui e a gente já continua com o nosso ponto. Então, finalizei, tá? A carreira toda. E eu venho aqui agora no primeiro ponto baixo e fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Certo? Espera aí que agarrou aqui. Vamos lá. Pronto. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Subo uma corrente e faço um ponto baixo aqui mesmo. Certo? Vou fazer o quê? Subo aqui 3 correntes e dentro desse ponto baixo eu vou colocar aqui, ó, um ponto alto e 2 pontos altos. Só isso. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e no quarto eu faço um ponto baixo novamente. Subo 3 correntes, venho aqui no ponto baixo e coloco 2 pontos altos, certo? Conto 3 pontos de base, aqui ó, conto 3 pontos de base e no quarto eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vai ficando assim esses tombadinhos, tá bom? Sempre assim, 3 correntes, 2 pontos altos, pula 3 pontos de base e no quarto fecha com ponto baixo, tá bom? Só isso a carreira toda. Vai fechar aqui certinho, porque você fez múltiplo de 8 certinho. E, logicamente, se eu utilizei 4, para que fique o número par, para facilitar a questão de frente e costa, eu já finalizo com vocês para fazer múltiplo de 8, tá bom? Finalizei aqui a carreira e eu vou fazer agora a última carreira de repetições, né, digamos assim. E é fácil, que você vai vir aqui, vai fazer, ó, o ponto baixíssimo na primeira correntinha. Isso do primeiro ponto tombadinho que a gente fez, ó. Faz um ponto baixíssimo, faz o segundo, certo? Agora a gente vai fazer assim, ó, uma corrente e um ponto baixo dentro desse espaço. Fizemos isso, a gente agora vai fazer o quê? Espera aí, que escapuliu. Ó, fiz aqui um ponto baixo. Aí agora é fácil. Você vai fazer assim, ó, 3 correntes e dentro do espaço aqui, ó, entre as 3 correntinhas e o primeiro ponto alto, é onde você vai inserir a agulha para fazer um ponto baixo. Novamente, 3 correntes e segue fazendo um ponto baixo. Você vai fazer assim a carreira toda, tá? Que vai ficar esses arquinhos aqui, que vão servir de base para você repetir isso aqui novamente, tá? Então, vou finalizar aqui para eu poder te dar algumas dicas para a gente poder dar continuidade. Então, pessoal, aqui já está finalizado a repetição do ponto, tá? Porque agora em diante você vai fazer o quê? Deixa eu pegar aqui. Vamos puxar as laçadas. Espera aí, aqui, ó. Finalizei aqui, ó. Tá vendo? E ele vai se repetindo. Vou puxar as laçadas de novo. Vou pegar de um por um, fazer o tombadinho, fazer as correntes e assim por diante. Tá? Então, assim, agora repete. Só queria deixar aqui uma dica. Quando você for puxar as laçadas, é dentro de cada corrente e dentro desse ponto baixo. Ou seja, você vai puxar dessas 3 correntinhas, você vai tirar uma laçada de cada uma. E dentro desse ponto baixo, você também vai tirar uma laçada. Tá bom? Então, você vai puxando, ó. Olha aqui. Eu puxei aqui de dentro de cada correntinha e dentro de cada ponto baixo que eu fiz nessa carreira. Essa carreira de correntes, ela tem a mesma quantidade que essa de correntes de base que a gente fez, tá bom? Então, você vai fazendo e vai repetindo, tá? E eu vou ensinar para vocês agora como é que eu faço o acabamento, tá? Por quê? Henrique, então faz 3 carreiras? Não, você vai fazer a carreira da altura que você quer a sua peça, ponto. Se vão ser 3, se vão ser 4, 5, 6, vai depender da proposta que você quer fazer essa peça. Por quê? Uma dica pessoal é você fazer ele um pouquinho mais comprido para utilizar ele socialmente. Vocês viram que a roupagem que eu fiz da peça foi como se fosse um cropped de praia, então ele é mais curto e tal. Então, assim, você pode alongar ele mais para utilizar com calça cintura alta, umas peças cintura altas que ficam elegantíssimo, tá? No final do look, tá bom? Então, assim, daqui em diante vamos fazer agora a quantidade que vocês quiserem de repetições dessas carreiras, tá bom? Então, vamos agora passar para o acabamento.
Bom, pessoal, para o acabamento é simples. Ó, eu vou inserir um ponto baixíssimo, faço uma corrente e um ponto baixo aqui nessa primeira argola, digamos assim. Venho aqui no próximo, laço a minha agulha e vou fazer aqui, ó, 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Venho aqui, faço um picô, que são 3 correntes, fecho com um ponto baixíssimo, fechei aqui o picô, certo? Faço uma corrente e mais 4 pontos altos, ó. 2, 3 e 4. 4 pontos altos eu fiz aqui novamente. Venho no próximo e fecho com ponto baixo. Fechei aqui o primeiro. E sigo. No próximo, faço 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Subo 3 correntes, faço um picô, acrescento mais uma corrente e finalizo com mais 4 pontos altos. Aqui, finalizei 4 altos e fecho com ponto baixo. É só isso, a gente vai fazer agora circular tudo isso, tá? E finalizar aqui e cortar. Isso você vai fazer esse acabamento quando você atingir as carreiras necessárias para o tamanho que você quer do cropped, tá bom? Aqui eu fiz só uma, porque daqui em diante tem repetições, é só você voltar o vídeo se tiver com dúvida, e para depois a gente só finalizar com o acabamento, ok? Então agora a gente vai passar para a parte de cima, né? Porque trabalhamos aqui daqui para cá, agora a gente vai puxar para a parte de cima, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer de conta que eu já finalizei, tá? O que eu fiz? Eu dividi a peça aqui no meio, manualmente, tá vendo, ó? Direitinho aqui, pelo acabamento é mais fácil, certo? E o que eu fiz? Nas laterais eu fiz o quê? Já que aqui é o meio, eu marquei um grupo para cá e um grupo para cá, ou seja, 8 pontos, tá? Que é a medida mais ou menos que você pode deixar para a folga de vestibilidade da cava, tá? Fiz aqui também a mesma coisa, certo? Vou te dar uma dica pessoal. Por que eu faço com esse espaço aqui? Para poder dar a folga de vestibilidade da peça, apesar de ser uma peça ombro a ombro. Porém, se você tem tamanho G, GG e extra G, eu te indico, em vez de deixar só 8, deixar 16. Ou seja, vai deixar, ó, aqui mais ou menos. Tá vendo? Deixa um pouco mais de espaço da cava, porque vai ser melhor, porque a maioria das vezes o pessoal um pouco mais gordo tem o braço maior, né? Eu digo por mim, né? Então, assim, tenha atenção quanto a isso, tá bom? Então, se for PM, deixa aqui só 8. Se for G em diante, deixa 16. Que seriam, no caso, assim, ó, 2 grupos desse, tá bom? Na lateral, que é onde a gente vai fazer. Que aqui, ó, a ponta que eu arrematei, eu só passo para o lado de cá, fechando aqui a carreira. Passei para o lado de cá, que na hora que eu vim com o ponto baixo, eu venho prendendo aqui e venho escondendo essa ponta todinha, que aí arremata e não sai, tá bom? Então vamos passar agora para a parte do crochê. Então, galera, botei aqui já o ponto baixo, porque eu vou fazer agora uma carreira de pontos baixos. Venho seguindo aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? E quando chega aqui, a gente faz o ponto, ó, e segue fazendo, segurando essa laçada aqui que foi que a gente começou. Você pode ter certeza que você não vai ter problema nenhum, tá? Aqui, ó, apertou aqui e a gente segue fazendo ponto sobre ponto e não vai ter problema nenhum, tá? Eu vou seguir fazendo esses pontos baixos aqui até... Peraí que já engatou aqui com a outra. A gente vai seguir fazendo ponto baixo até esse primeiro marcador, porque aqui a gente já vai começar a fazer uma das mangas, né? Uma parte do braço da nossa peça, tá bom? Então eu vou vir aqui arrematando e quando chegar ali a gente já parte para fazer a primeira parte do braço, ok? Bom, vamos fazer agora, vamos aqui fazer o primeiro braço, ó. Já cheguei aqui o marcador, tirei o marcador, o outro está aqui
para dar continuidade. Agora eu vou fazer assim, ó, 3, 4, 5 correntes que eu vou subir. Laço a minha agulha e venho aqui no ponto baixo, ó, e faço um ponto alto. Fiz uma argola. Venho aqui, 5 correntes de novo. Laço a minha agulha e faço um ponto alto. E eu vou fazendo isso, 5 correntes e um ponto alto, até eu atingir a medida do braço. Lembrando que você vai medir daqui para cá, porque isso aqui já é o acréscimo de vestibilidade necessária para a gente poder fazer a manga. Até porque vocês podem ver que a manga tem aquele detalhezinho que ajusta no braço. Então assim, pode ficar tranquilo, faz a medida justa, tá bom? E a gente vai seguir fazendo aqui esse ilhós, né, digamos assim, para fazer a primeira cava, tá bom? Aqui, ó, fiz aqui na medida, tá? Lembrando que aqui é só uma amostra, então você vai fazer a medida. E quando você tiver feito todos, você conta quantos desses ilhoses você fez, tá? E aqui a gente vem, ó, e faz o ponto baixo aqui onde a gente marcou, para fechar a primeira cava. Fica engraçado porque ainda assim no começo fica assim bem diferente, tá vendo? Então tá aqui a primeira. Agora, essa quantidade aqui que você mediu tirou a medida do braço, você conte quantos ilhós você fez e segue, ó, fazendo o ponto baixo agora até aonde? A outra marcação e vai fazer a mesma quantidade que você fez aqui. E só vai seguir fazendo o ponto baixo e fechar aqui nessa primeira carreira, tá bom? Só isso. Frente e costa ficou ponto baixo e aqui ficou a lateral com os ilhoses, tá bom? Só isso que é o que a gente precisa para poder fazer já o início da nossa pala. Aqui, pessoal, fiz as duas. Aqui como é que fica a parte do braço. Fica bem interessante. E agora, essa parte agora é bem fácil que a gente vai fazer. Nós vamos fazer duas carreiras, né, de ponto de arcos aqui, que é o que? Um ponto baixo, 5 correntes. Vamos pular 1, 2, 3 e no quarto um ponto baixo, 5. Vamos pular 3 e no quarto um ponto baixo. A gente vai fazer isso por duas carreiras, certo? Quando a gente chega aqui, nessa parte, a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, um ponto baixo aqui, 5 correntes e um ponto baixo aqui. Tá vendo que isso aqui já é isso aqui. Então, muito fácil. A gente vai fazer essa carreira circular todinha aqui, ó, por essa parte de pontos baixos, por esse braço também. Vamos fazer essa e mais uma carreira também de arcos. Só isso, só, tá? É muito fácil de fazer, tenho certeza que você vai conseguir fazer isso perfeitamente. Ainda mais que essa pala ficou maravilhoso o efeito desse ponto aqui nessa parte da pala, tá bom? Então só isso, a gente vai fazer duas carreiras de arcos de correntinha, tá bom? Aqui, ó, fiz já as duas carreiras. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro dessa primeira argola. Vou subir 3 correntes e aqui dentro vou acrescentar mais 2 pontos altos. Só isso. Vão ficar 3 pontos altos aqui dentro. Vou fazer uma corrente de separação e vou vir aqui no próximo fazendo 3 pontos altos novamente. E eu vou seguir fazendo isso, ó, uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Sempre em cada argola dessa que a gente fez de base para a nossa peça. Então, só isso, ó, uma corrente e 3 pontos altos, tá bom? Só isso é que a gente vai fazer nessa carreira e eu volto agora para trazer para vocês um adianto já, porque agora aqui vai ser super fácil para a gente dar continuidade à nossa peça, tá bom? Então, cheguei aqui no final, tá? Finalizei aqui com uma correntinha e vou fechar aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo, certo? Para dar continuidade, eu vou caminhar aqui no segundo ponto alto. Vou caminhar também no terceiro, tá? E vou caminhar também aqui dentro do espaço, ó.
com um ponto baixíssimo. Subo uma corrente e faço um ponto baixo, certo? Agora eu venho aqui e faço 5 e continuo fazendo um ponto baixo. Vou fazer o quê? Novamente, 2 carreiras de arcos de correntinha, tá? Essa parte, gente, é bem fácil, então eu vou mostrar para vocês na peça e vocês vão ver o quão fácil isso é, tá? Então, assim, é bem fácil essa parte daqui em diante e eu vou mostrar para vocês agora com as medidas de como a gente vai fazer, tá bom? Aqui, ó. Botei bem aqui para vocês verem. Eu fiz aqui 2 carreiras de arcos de correntinha e uma carreira de 3 pontos altos e uma corrente. Fiz a segunda vez a mesma coisa, 2 carreiras de arco de correntinha e a terceira com 3 pontos altos. Porém, daqui em diante, a única diferença foi, aqui em vez de 5 eu fiz 4, novamente 2 carreiras, e aqui onde eram 3 pontos altos, passou para 2. Fiz aqui a mesma coisa de novo, 4, 2 carreiras de novo e 2 pontos altos de novo, tá? Ah, então, Henrique, beleza, então essa pala aqui é para todos os tamanhos. Não, é aí que entra a diferença. Essa parte aqui, você vai fazer igualzinho, ou seja, 2 carreiras desses 3 grupos de pontos, ou seja, 2 de arco de correntinha, uma de ponto alto, 2 de arco de correntinha, uma de ponto alto. Daqui em diante, que são as 2 carreiras com 4 correntinhas e aqui com 2 pontos altos, você vai fazer até atingir a medida. Tá, que medida? Vamos lá. Essa primeira medida aqui no tamanho P foram 12 centímetros, tá? Para o tamanho M, G, GG, a gente acrescenta 2 centímetros. Henrique, só isso? Só isso. Pode confiar e fazer que você vai ver como é que vai ficar na altura certinha do ombro. Por quê? Isso não é uma ciganinha, ele é ombro a ombro. Essa parte aqui ela vai pegar só no seu ombro, tá? Essa parte aqui da lateral ela vai pegar no seu ombro aqui, entendeu? Então esse aqui não pode ser muito largo. Até que vocês viram pela altura do decote, ele não fica um decote muito baixo. Então aqui, você fez as 2 aqui, aqui em diante você vai seguir, ou seja, o P eu fiz 12 centímetros, no M são 14, no G 16, GG 18, extra G 20, tá bom? Vai ficar o tamanho certinho, você pode ter certeza que não vai ter problema algum. Só que a última carreira, eu fiz aqui, ó, 5 correntes e um ponto baixo. Por quê? Serviu da base para colocar o cadarço. Porque essa pala, mesmo a gente fazendo essa diminuição, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui é um cordão torcido. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, lá do canal no YouTube do Aprendendo Crochê, que ela ensina super bem como é que faz, então assim, tranquilo para vocês fazerem. Eu vou tentar aqui abrir para vocês verem, porque a pala, ela fica reta, tá vendo? Ela não fecha, ela fica reta, que aqui eu botei o cadastro, ele já está bem justinho. E eu fiz só isso. Depois que eu fiz os 12 centímetros, que no meu caso é o tamanho P, eu fiz um cordão torcido, tamanho bem grande, porque aí você faça um cordão torcido grande e coloque e fica a critério. Aqui eu utilizei 4 fios, tá? Já respondendo, porque algumas vezes a galera pergunta. Fica a critério, tá? Faz o tamanho grande, porque o que sobrar você corta, tá? Aí, o que eu fiz? Aqui na cava eu fiz a mesma coisa. Eu pus o ponto na agulha e fiz arcos de correntinha passando aqui embaixo na parte da cava. E também, ó, aqui em cima onde eu fiz a base para fazer na parte de baixo. Porque você fazendo isso, você vai colocar também um cadarço em cada dessas mangas, tá bom? Só isso, só isso. Eu fiz o cadarço, coloquei aqui pro lado de fora para fazer o laço para ter o detalhezinho aqui nos ombros, assim como eu centralizei o cadarço aqui no meio da frente. Então, a pala é só isso. Ela é uma parte reta, que eu já expliquei para vocês o quão fácil isso é. E, basicamente, é só isso. Colocou o cadarço, tanto na extremidade do decote, quanto nas cavas, tá? Porque o ideal é você ajustar na medida do braço, que vai ficar esse efeito como é na foto que eu mostrei para vocês originalmente, tá bom? Então, pessoal, é só isso a nossa peça, tá bom? A peça fica bem fácil de fazer, muito rápida, porque basicamente você só faz essa parte seguindo a parte do busto. Não é necessário cinturar, a modelagem dela é essa modelagem mais retinha, bem maneira, ótima de vestir,
tá? Com pouquíssimas medidas você faz essa peça, tá? Essa parte da pala é super fácil, na hora que for fazer vocês podem ter certeza que vai ser muito simples. Eu nem me prolonguei tanto porque não havia nem tanta necessidade disso, tá bom? Então é isso, espero que vocês aproveitem, abusem da criatividade, eu colocando terminaizinhos aqui nas extremidades, fica a critério. Eu só dei um nozinho aqui, gostei, ficou tipo um tasselzinho, eu particularmente gostei do efeito que ficou, tá? Então é só isso, a peça ela é muito fácil. Quero muito te desafiar e desafiar a sua criatividade de alongar a peça, brincar aí com essa modelagem, fazer um vestido, uma saída de praia, uma blusa, enfim. Aproveite o máximo possível das minhas modelagens para recriar em cima delas e poder trazer a sua identidade para a sua peça, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário se você chegou até aqui, tá? Me segue no Instagram, lá é onde a gente mais se fala, é @henriquecrochê, tá bom? Não esquece de visitar o blog, que tem outras fotos, tem sempre alguma dica extra, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.